Em 1969, nas profundezas geladas da Sibéria, mineiros fizeram uma descoberta que destruiria para sempre tudo o que pensávamos saber sobre a origem da humanidade. O que eles encontraram naquela mina de carvão desafia não apenas a ciência, mas a própria cronologia da vida na Terra. Se você acredita que conhece a verdadeira história da nossa espécie, prepare-se para ter suas convicções completamente despedaçadas. A descoberta foi tão perturbadora que o governo soviético classificou tudo como ultra-secreto e fez questão de que essa verdade nunca chegasse ao conhecimento público. Mas hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu naquele dia fatídico que mudou nossa compreensão sobre quem somos e há quanto tempo estamos neste planeta. Antes de revelarmos esse segredo oculto que pode reescrever toda a história humana, se inscreva no canal Enigma Oculto e ative as notificações, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar os fundamentos da realidade como conhecemos. Era um dia comum de trabalho na mina de carvão de Rzavchik, na Sibéria, quando os mineiros começaram a escavar uma nova seção do túnel. O subsolo siberiano sempre guardou segredos, mas ninguém estava preparado para o que emergiria das profundezas rochosas naquele inverno de 1969. Enquanto perfuravam através de camadas geológicas que datavam de milhões de anos, os trabalhadores notaram algo estranho. Suas ferramentas atingiram algo muito mais duro que carvão ou rocha sedimentar. Era mármore polido, perfeitamente esculpido, enterrado em camadas que a ciência garante serem anteriores ao surgimento da vida complexa na Terra. A curiosidade venceu o protocolo de segurança. Os mineiros continuaram escavando ao redor da estrutura misteriosa, revelando aos poucos um sarcófago de mármore branco com inscrições que não correspondiam a nenhuma linguagem conhecida pela arqueologia. O mais perturbador era a perfeição da construção. Cada detalhe esculpido com precisão que rivalizava com as melhores obras da arte clássica, mas enterrado em camadas geológicas que precediam qualquer civilização humana por centenas de milhões de anos. Como isso era possível? Quando finalmente conseguiram abrir o sarcófago, o que encontraram no interior desafiava qualquer explicação racional. Uma mulher jovem, aparentando cerca de 30 anos, estava perfeitamente preservada em um líquido rosa translúcido que emanava um brilho suave. Sua pele mantinha a elasticidade natural. Cabelos dourados ainda conservavam o brilho, unhas perfeitamente manicuradas. Era como se ela tivesse sido enterrada na semana anterior, não há milhões de anos. Mas as análises geológicas das camadas circundantes confirmavam o impossível. Aquele sarcófago estava ali há aproximadamente 800 milhões de anos. A descoberta se tornou ainda mais perturbadora quando os mineiros notaram detalhes anatômicos impossíveis. A mulher possuía características humanas modernas, estrutura craniana idêntica ao Homo sapiens, dentição perfeita, proporções corporais que correspondiam exatamente aos padrões da humanidade contemporânea. Como uma pessoa anatomicamente moderna poderia existir numa época em que a Terra era dominada apenas por organismos unicelulares? A cronologia oficial da evolução humana colocava nossos ancestrais mais remotos a apenas 7 milhões de anos, não 800 milhões. Em questão de horas, as autoridades soviéticas tomaram conhecimento da descoberta e agiram com velocidade militar. A área foi completamente isolada sob a alegação de ameaça biológica desconhecida, e uma equipe de especialistas em materiais perigosos foi enviada para o local. Mas todos sabiam que não se tratava de contaminação. Era algo muito mais perigoso para a estabilidade ideológica do regime. Uma descoberta que poderia questionar não apenas a ciência oficial, mas toda a narrativa histórica sobre a origem da humanidade. Os mineiros que tiveram contato direto com o sarcófago foram imediatamente levados para interrogatório em instalações militares. Muitos nunca mais retornaram às suas famílias. Aqueles que conseguiram voltar estavam visivelmente abalados, recusando-se a falar sobre o que tinham visto ou sobre o que havia acontecido durante os interrogatórios. Era como se tivessem presenciado algo que destruíra completamente sua compreensão da realidade, algo que os havia marcado para sempre. Quando os cientistas soviéticos removeram cuidadosamente o líquido rosa que preservava o corpo, algo extraordinário aconteceu. A coloração vibrante da pele da mulher começou a desaparecer gradualmente, como se aquela substância misteriosa fosse responsável
não apenas pela preservação, mas pela própria vitalidade do organismo. Análises químicas do líquido revelaram compostos completamente desconhecidos pela ciência da época, substâncias que não correspondiam a nenhum elemento da tabela periódica conhecida. Os testes de datação por carbono 14 falharam completamente. As amostras coletadas do sarcófago e do corpo estavam literalmente além da capacidade de análise dos equipamentos disponíveis nos anos 70. Era como se o material pertencesse a uma época tão remota que nossos métodos científicos não conseguiam processar os dados. Geólogos confirmaram que as camadas rochosas ao redor do sarcófago datavam do período Proterozoico, uma era em que a vida complexa simplesmente não deveria existir na Terra. A mulher encontrada no sarcófago foi secretamente batizada pelos pesquisadores como Princesa Ticint, numa referência ao meteorito marciano que seria descoberto décadas depois. Suas características físicas eram extraordinárias. Além da aparência humana moderna, ela possuía uma estrutura óssea ligeiramente mais densa que o normal e caninos levemente mais pronunciados. Cabelos com tonalidade dourada natural que não correspondia a nenhuma etnia humana conhecida, e olhos de um azul tão intenso que parecia artificial. Mais perturbador ainda foi a descoberta de que o corpo não estava sozinho. Escavações posteriores na região revelaram pelo menos mais 3 sarcófagos similares, todos contendo corpos perfeitamente preservados de homens e mulheres com características anatômicas idênticas. Era como se uma população inteira de humanos modernos tivesse existido na Terra centenas de milhões de anos antes da evolução oficial da nossa espécie. Uma civilização perdida que predatava até mesmo os dinossauros. As teorias começaram a surgir nos círculos científicos clandestinos. Alguns pesquisadores sugeriram que esses corpos poderiam ser evidência de viajantes temporais que ficaram presos numa época primitiva da Terra. Outros propuseram a hipótese de que representavam os últimos sobreviventes de uma civilização terrestre avançada, que existiu antes de um cataclismo global. Mas a teoria mais perturbadora era que esses seres não eram terrestres, mas visitantes de outro planeta que chegaram à Terra quando ela ainda era jovem. A comunidade local começou a reportar eventos estranhos após a descoberta. Mortes inexplicáveis, desaparecimentos misteriosos e acidentes bizarros pareciam assombrar qualquer pessoa que tivesse algum conhecimento sobre o sarcófago. Os aldeões falavam de uma maldição da princesa antiga, uma força sobrenatural que punia aqueles que perturbaram seu descanso eterno. Famílias inteiras abandonaram a região, temendo que a presença desses corpos antigos tivesse desencadeado forças que não compreendiam. Documentos oficiais sobre a descoberta começaram a desaparecer sistematicamente dos arquivos secretos soviéticos. Relatórios científicos, fotografias do local, análises laboratoriais, tudo foi sendo gradualmente apagado dos registros oficiais. Pesquisadores que trabalharam no caso foram transferidos para posições remotas ou simplesmente desapareceram dos quadros acadêmicos. Era uma operação de encobrimento em escala nacional, como se o governo estivesse desesperado para manter essa descoberta longe do conhecimento público. Aqueles que conseguiram manter acesso a fragmentos da pesquisa foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade que os impediam de falar sobre qualquer aspecto da descoberta pelo resto de suas vidas. Violações desses acordos resultavam em prisão imediata, ou coisa pior. Era como se a própria existência desses corpos antigos representasse uma ameaça existencial à estabilidade da ordem mundial, algo que poderia causar pânico global se fosse revelado. A tecnologia de preservação encontrada no sarcófago era incompreensível mesmo para os cientistas mais avançados da época. O líquido rosa não apenas mantinha o corpo em perfeito estado de conservação, mas parecia interagir com os tecidos biológicos de maneira que sugeria conhecimento médico, muito além das capacidades humanas atuais. Como uma civilização de 800 milhões de anos atrás poderia possuir tecnologia que ainda não dominamos hoje? Análises secretas compararam a descoberta siberiana com outros achados arqueológicos anômalos ao redor do mundo. Artefatos impossíveis encontrados em camadas geológicas antigas, fósseis que contradizem a cronologia evolutiva oficial, evidências de tecnologia avançada em épocas primitivas. Um padrão estava emergindo.
A história oficial da humanidade pode estar completamente errada, e evidências de nossa verdadeira origem estão sendo sistematicamente suprimidas. A teoria dos astronautas antigos ganhou força entre pesquisadores independentes. Se seres humanos modernos existiam há 800 milhões de anos, talvez nossa espécie não tenha evoluído na Terra, mas chegado aqui de outro planeta. A princesa Tissint e seus companheiros poderiam ser os últimos vestígios de uma expedição extraterrestre que colonizou a Terra numa época em que ela ainda estava se formando geologicamente. Estudos comparativos da estrutura óssea dos corpos revelaram diferenças sutis, mas significativas em relação aos humanos modernos. Densidade óssea superior, capacidade craniana ligeiramente maior, adaptações que sugeriam vida em ambiente com gravidade diferente ou atmosfera com composição distinta. Essas características apoiavam a hipótese de que esses seres se originaram em outro mundo, adaptando-se gradualmente às condições terrestres. Décadas depois da descoberta, pesquisadores russos independentes continuam investigando o caso através de canais não oficiais. Tecnologias modernas de análise genética poderiam resolver definitivamente a origem desses corpos antigos, mas o acesso aos espécimes permanece estritamente controlado pelo governo. As poucas amostras que vazaram para laboratórios privados apresentaram sequências de DNA que não se encaixam em nenhuma árvore genealógica humana conhecida. Hoje, apenas um memorial discreto marca o local onde a mina de Rzavchik fez a descoberta mais perturbadora da história humana. Turistas que visitam a região não fazem ideia de que estão caminhando sobre evidências que poderiam reescrever completamente nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. A verdade escondida sobre nossa origem continua enterrada não apenas no subsolo siberiano, mas nos arquivos secretos de governos que consideram essa informação perigosa demais para ser revelada. As revelações inquietantes sobre a princesa Tissint permanecem como um dos maiores casos sem explicação da arqueologia moderna, um mistério que questiona se realmente conhecemos nossa própria história. Se essa jornada pelas profundezas dos mistérios siberianos te fez questionar tudo o que acreditavas sobre a origem da humanidade, você acabou de ter um vislumbre de verdades que poucos têm coragem de enfrentar. A descoberta da princesa Tissint representa muito mais que uma anomalia arqueológica. Ela pode ser a chave para compreender quem realmente somos e há quanto tempo nossa espécie habita este planeta. O que você pensa sobre essas revelações? Será que nossa história oficial está completamente errada? Existe realmente uma conspiração global para esconder evidências de que somos muito mais antigos do que imaginamos? Ou essas descobertas apontam para uma origem extraterrestre da humanidade? Deixe sua teoria nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também questiona as verdades estabelecidas. Se inscreva no Enigma Oculto para mais investigações que vão destroçar suas certezas sobre nossa realidade. Ative as notificações, deixe seu like e nos ajude a desenterrar os segredos mais profundos que estão sendo escondidos da humanidade. Até a próxima revelação. E lembre-se, nossa verdadeira história pode ser infinitamente mais antiga e misteriosa do que qualquer livro de história ousou admitir.